é birra ou crise. Uma interpretação errada e você pode piorar tudo. Então, fique até o final deste vídeo para aprender de vez a diferenciar essas duas situações. Eu sou a Amanda, psicóloga da Clínica Multidisciplinar Espaço Ninho e especialista em desenvolvimento infantil. Somos Amanda, psicóloga, Renata, terapeuta ocupacional, e Carol, psicóloga, sócias da Clínica Multidisciplinar Espaço Ninho e especialistas em desenvolvimento infantil. Deixa eu conversar com você. Se você trata como birra, o que é um colapso neurológico, ou trata como crise, o que em alguns momentos pode ser manipulação, sabe qual vai ser o resultado? Nada vai funcionar. E você vai ficar assim, cada vez mais perdida e frustrada. Então vamos lá. Birra é uma estratégia consciente para a criança conseguir algo. Sim, elas são muito espertas. Já a crise é um colapso neurológico, muitas vezes causada por sobrecarga sensorial, cognitiva ou emocional. Então, primeiro ponto, você pode e deve colocar limites. Sim, gente, crianças precisam de limites. E segundo ponto, você precisa regular a criança e se regular primeiro, é claro. Continuar confundindo essas duas situações, gente, pode ser fatal. E todo mundo paga o preço, né? A criança, porque ela se sente triste, culpada e sofre, obviamente, com tudo isso. E você, que também fica aí se sentindo frustrada, culpada, incapaz e perdida. Então vamos à prática, um teste rápido aí com vocês. Bom, é birra sim. Primeiro, o comportamento da criança para quando ela consegue o que ela quer. Segundo, a criança fica ali, te olhando durante o comportamento, checando a sua reação bem com o olhinho de lado. Terceiro, a criança consegue parar rapidamente se a gente muda o contexto. Por exemplo, olha aquele bichinho ali, filho, que lindo! Será que ele é bonzinho? Vamos lá ver? E você vai distraindo a criança e aquele comportamento cessa. Quarto, acontece muito mais quando tem plateia, quando tem gente ali olhando, principalmente os avós, desculpem aí, avós de plantão. Quinto, é uma escala gradual. O comportamento começa pequenininho e vai piorando, principalmente diante as recusas. Ele pede daquele jeitinho, você fala não, aí o comportamento piora um pouquinho, aí você continua no não, e, enfim, vai piorando até a criança estar ali, chorando no chão, tentando te bater, e enfim, vários comportamentos que a gente sabe que acontece. E quando é crise sim. Primeiro, a criança não para o comportamento, mesmo depois de conseguir o que quer. Então vamos supor que ela chorou porque não queria tomar banho. Ok, não vamos tomar banho, você desistiu, não pegou essa batalha para você, mas mesmo assim ela continua lá chorando por um tempo. 2, ela não te olha buscando entender aí a sua reação durante a crise. Muito pelo contrário, ela parece até que está desligada, que está em outro lugar que não ali. Terceiro, demora muito mais para ela se acalmar, assim, mais de 20 minutos. Quarto, tende a acontecer em ambientes com mais estímulos, ou em ambientes, na verdade, ou em situações das quais a criança não estava exatamente preparada para aquilo, ou situações novas para ela. Quinto, ela muitas vezes não consegue explicar o que ela queria, mesmo depois que a crise passou, mesmo depois de estar calma, quando você tenta conversar com ela, você não consegue entender o que é exatamente que ela queria. E por fim, o comportamento é muito mais abrupto, enquanto que na birra vai subindo gradativamente, na crise muitas vezes é repentino, é assim, de 0 a 100, né? Com um comando muitas vezes, às vezes você até foi antecipando, olha filho, daqui a pouco a gente vai desligar a TV para tomar banho. Tá chegando a hora, mas na hora que você desliga, a criança já vem com aquele comportamento muito intenso, muito choro, se joga no chão, tenta bater. Então é isso, muito mais abrupto e muito mais intenso. Gente, se for birra, o que fazer então? Primeiro, mantenha o limite com calma e firmeza, mas tente não ceder, principalmente após aquele comportamento da criança. Segundo, não negocie durante a birra, gente. Espere ela se acalmar minimamente
antes de voltar a desenvolver um diálogo com ela e caminhar aí para uma negociação. Mas minimamente ela precisa estar um pouquinho mais calma. Terceiro, ofereça escolhas antes da birra começar a acontecer. Isso vai ficando cada vez mais fácil na medida em que você vai conhecendo a sua criança e entendendo em quais momentos ela começa a desenvolver a birra, tá? Então, por exemplo, olha, nós não vamos comprar este brinquedo agora, mas a gente pode passar no jardim do shopping que você gosta, ou a gente pode brincar de tinta assim que a gente chegar em casa. Quarto, não ignore o comportamento. Antigamente a gente ouvia falar muito, né? Ah, tá fazendo birra ali, é só ignorar, sair de perto. Não, gente. Esteja ali, a gente não vai super dar atenção ao comportamento, mas a gente pode e deve validar a emoção. Validar a emoção é essencial, tá? Então você vai dizer, você está bravo porque quer doce, eu entendi, só que agora não é hora. Bom, mas e se for crise, o que eu faço? Prioridade 1, gente, segurança. Remova objetos perigosos e estímulos que estejam agravando o comportamento da sua criança. Luzes, sons, pessoas que possam estar ali até meio aversivas para ela. 2, presença calma e genuína. Menos palavras possível, apenas esteja ali. E, gente, eu sei que esse ponto é assim super difícil, mas ele é extremamente importante. A gente precisa exercitar essa questão de estar ali no silêncio. Apenas a nossa presença já é extremamente terapêutica para a criança. 3, evite dar sermões, não dê sermões durante a crise ou logo depois. Então a gente vai precisar ali de uns 30 minutos mais ou menos para a criança de fato se acalmar, e só quando ela estiver regulada eu vou tentar retomar o assunto com ela. E aqui vai uma observação: procure saber o que regula a sua criança. Se é o silêncio, se é oferecer uma água, um abraço, apertar algo, seja fofinho como um ursinho ou algo mais duro. Então, conhecer a sua criança, principalmente o perfil sensorial dela, é fundamental nesse processo de regulação da crise. E agora eu quero trazer um exemplo aqui para vocês de uma mãe que confundia absolutamente tudo. Ela punia as crises, o que gerava trauma e piorava o comportamento. Em contrapartida, ela cedia muito em momentos de birras, né? O que causou um aumento nos comportamentos desafiadores. Gente, quando essa mãe aprendeu de fato a diferenciar birra de crise e soube como fazer os manejos adequados para cada uma dessas situações, as crises diminuíram drasticamente e as birras praticamente cessaram. Agora me contem como tem sido aí na sua casa. Isso também acontece aí com vocês? Essa dificuldade de diferenciar, essa dificuldade de ler o ambiente e principalmente de saber o que fazer? Continue nos seguindo aqui e em nossos outros canais para receber mais informações como essa. Até a próxima!